Queridos, hoje eu venho tratar de um assunto específico. Quero falar com você sobre dízimos. Somente isso, dízimos. No entanto, é um assunto que a gente precisa abordar outras coisas. A gente precisa entender esse assunto, que é um assunto polêmico, controverso, extremista, mas ao mesmo tempo é um assunto de muita seriedade. A gente precisa compreender esse assunto. Mas para compreender sobre dízimo, a gente vai precisar entender um pouco sobre a lei, sobre a transição de aliança, antiga aliança, nova aliança. Vamos precisar falar sobre esses assuntos, falar sobre circuncisão, sobre sábados. Então, em uma abordagem geral, mas eu vou tentar ser breve, eu quero trazer o assunto, fazendo aqui alguns esqueminhas com você, para você entender junto comigo. Ao mesmo tempo que a gente vai conseguir, ao ouvir isso aqui, se você conseguir ficar até o final, te garanto que você vai entender o assunto sem nenhuma dúvida. E aí a gente vai entender se dízimo deve ou se dízimo pode. Se dízimo é um assunto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Se o dízimo é proibido ou se é permitido. Em que circunstância é proibido e em qual circunstância é permitido. Enfim, esses assuntos, essas dúvidas cairão por terra à luz do entendimento bíblico. Trago como autoridade a Escritura em seus contextos, de maneira que a gente consiga compreender o assunto na sua totalidade, com temor, muita seriedade e também com muita verdade. Sou pastor, pastorei uma igreja, tenho um público, um rebanho que me acompanha, então não é um assunto que eu possa tratar com leviandade, não é um assunto que eu possa tratar também de qualquer modo. Então, que hoje a gente consiga sair dos extremos e compreender a temática na totalidade. Amém? Então, para falar de dízimo, eu quero começar a falar de Abraão, porque a gente tem esse primeiro dízimo de Abraão, Jacó, tem o dízimo de Jacó, depois tem o dízimo da lei. Então, para a gente compreender melhor, eu vou tentar fazer aqui um esquema e colocar então Abraão como a primeira pessoa que trouxe dízimo, colocar a circunstância e a gente conversar um pouco sobre isso. Lembrando que a lei só veio 430 anos depois. Então Abraão, depois de Abraão veio Moisés, e aí entrou a partir de Moisés, eu vou colocar aqui entre parênteses, a lei, né? O dízimo como lei, como uma ordenança, como uma obrigação, né? E de Moisés nós temos o Cristo. O Cristo e o seu novo sacerdócio. Depois eu vou fazer uma divisão aqui, você vai entender bem. Então vamos lá. Abraão, vamos entender Abraão. Abraão foi chamado por Deus para viver uma aliança. Então, Deus fez com Abraão uma aliança e deu a ele promessas. Essas promessas e sobre a aliança, um livro da Bíblia que vai nos ajudar a compreender muito bem é Gálatas. Então vou deixar aqui para depois você estudar em casa. Gálatas, todo o livro de Gálatas ou especificamente o capítulo 3 e 4. De Gálatas vai falar sobre aliança e promessa. Então com Abraão Deus fez uma aliança e desta aliança lhe deu uma promessa, a promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas. A gente vai entender pelo apóstolo Paulo falando em Gálatas que essa promessa se referia a Cristo e de Cristo em diante a nós, aos gentios, né, todos os povos da terra. Amém? Então Abraão, ele vence 5 reis e
dos despojos daqueles reis. Quando ele está voltando para Salém, Salém é uma abreviatura de Jerusalém, ele está voltando e o rei de Salém, um rei chamado Melquisedeque, ele vai ao encontro de Abraão, leva pão e vinho, e ele abençoa Abraão. Ele diz: bendito, né, seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. Então ele abençoa Abraão, e em seguida de receber essa bênção, Abraão lhe dá o dízimo dos despojos de guerra. Então, Abraão, lembrando que aqui, antes da lei, aqui em Abraão, na aliança houve circuncisão antes da lei houve, e houve o dízimo. Lembrando que esse dízimo foi um dízimo voluntário. Era uma prática, se você estudar, procurar fontes fidedignas, dignas de confiança, se você ler alguns livros, eu já li até uma parte de um livro em inglês e traduzi para eu compreender, que falava da prática do dízimo na Mesopotâmia, nas religiões pagãs, nos tempos de Abraão. Então, o dízimo era uma prática corriqueira, praticada pelas religiões do tempo de Abraão, em várias religiões em várias partes. Então, era uma prática. Abraão venceu aquela guerra, tomou os despojos. O que são despojos? Era uma prática militar. Vencia uma batalha, tomava aquilo que era de valor, prata, ouro, linho, tudo que era de valor ele tomava. Então Abraão tomou aquilo ali, né, tomou itens, utensílios de valor, e quando ele entra em Salém, em Jerusalém, né, mas muito antes de ser Jerusalém, a Jerusalém que nós conhecemos como a terra bíblica, né, ele é recebido por esse rei Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa ele, e ele dá o dízimo. Ele dá um dízimo voluntário, né, um dízimo de gratidão. Ele leva um dízimo como quem reconhece que aquilo que ele recebeu, aquela vitória contra 5 reis, foi uma vitória abençoada por Deus. Então Abraão foi abençoado pelo rei e sacerdote Melquisedeque, e ele entrega o dízimo. Então esse aqui é um dízimo 430 anos antes da lei. Aí em Moisés, quando Deus vai tirar o povo do Egito para Canaã, na terra que manava leite e mel, Deus estabelece então a lei. E na lei, aos judeus, uma lei a um povo judeu, Deus estabelece, dentre tantas leis, Deus estabelece também circuncisão e estabelece também dízimo. Então, a lei havia também o dízimo. E aqui, para você entender, eu vou fazer aqui um esqueminha. Eu vou desenhar aqui 12 bolinhas, para você entender o porquê do dízimo. Muita gente não entende o porquê do dízimo. Haviam 12 tribos, e Deus separou uma tribo. Eu vou colocar essa aqui, eu vou destacar essa aqui da pontinha, como a tribo de Levi. Deus destaca uma tribo para se dedicar exclusivamente aos trabalhos e ao ofício sacerdotal. Faltou uma bolinha? Faltou uma bolinha. Pronto, 12 bolinhas, são 12 tribos, acontece. Então, 12 tribos, e aí Deus destaca uma tribo, que é a tribo de Levi, para se dedicar exclusivamente ao serviço, ao trabalho sacerdotal. Eles não podiam fazer mais nada, eles não podiam comprar, nem vender, nem cultivar, nem criar gado, eles não podiam fazer nada, trabalhar exclusivamente no ofício sacerdotal diante de Deus, representando todo o povo. Então, para que eles pudessem comer, Deus estabelece a lei do dízimo, onde todas as outras 11 tribos
iam levar 10% de tudo aquilo que eles colhessem, então era comida, e também 10% dos seus rebanhos. Então eles observem que aqui o dízimo já mudou, né? O objeto do dízimo mudou. Aqui era comida. Se você vê Deuteronômio capítulo 14, Deus fala até assim: se o lugar onde o nome do Senhor fosse invocado fosse distante para alguém entregar o dízimo, ou seja, grãos, azeite, cordeiros, fosse distante, ou seja, ruim para carregar tudo aquilo, havia uma exceção, podia vender tudo aquilo que ele ia apresentar como dízimo, atar o dinheiro nas mãos e levar até aquele lugar. Quando chegasse lá, não podia entregar dinheiro, tinha que ser comida. Ele comprava tudo de novo e entregava aquilo aos sacerdotes. Eles comiam junto do dízimo, eles entregavam o dízimo, faziam uma refeição, comiam também dos grãos, comiam da carne e depois voltavam para o seu lugar. Então observe que Deus, em um cuidado para que não houvesse fome para essa tribo aqui, né, que é os sacerdotes, levitas e sumos sacerdotes, Deus então destina a 10ª parte de tudo que todas as outras 11 tribos cultivavam, e esse dízimo era destinado à tribo de Levi, para que eles comessem. Então Deus se preocupou com eles. Deus coloca uma observação em Deuteronômio capítulo 14, que também essa comida era para os levitas, para os órfãos e para as viúvas. Então era uma espécie de bolsa alimentação para essa classe de pessoas, porque Deus não gosta que as pessoas passem dificuldade. Deus não gosta da fome, Deus não gosta de fome, de ver o seu povo com fome. Então esse é o dízimo de Moisés, da lei, onde havia um templo, né? Um templo, e os levitas ali trabalhavam nesse templo, tabernáculo primeiro, depois transitou para templo e ficou templo por muito tempo. E aí no templo havia a tal da casa do tesouro, onde não é um escritório como nós imaginamos, né? A casa do tesouro, entenda isso, casa do tesouro era um galpão de guardar comida. Então a casa do tesouro no templo levítico era um galpão de guardar comida, que a comida era entregue para que eles comessem. Então essa é a diferença básica entre esses dízimos. O dízimo de Abraão, quando não havia lei, um dízimo voluntário, um dízimo de gratidão, um dízimo com sentimento, né, porque ele venceu, foi abençoado, então ele dizimou. E o dízimo da lei mosaica, o dízimo da lei de Moisés, da Torá, que era um dízimo, esse aqui foi o dízimo da aliança, foi um dízimo voluntário, esse aqui já foi um dízimo compulsório, né? Esse aqui é compulsório, esse aqui era uma obrigação, compulsório porque era uma obrigação, e como obrigação é assim, se fizer é abençoado, se não fizer é amaldiçoado. Deus ia lá e tirava de alguma maneira, porque Deus queria cuidar dos levitas, dos órfãos e das viúvas. Aí vem aquelas perguntas, né? Mas e Cristo, né? E Jesus abordou isso? Continua na lei? A gente continua na lei, né? E Cristo? Ou a gente está fora da lei? E agora? Como é que a gente entende tudo isso? Eu tenho que dar esse dízimo aqui, ou eu dou esse dízimo aqui? Eu dou um dízimo obrigatório, ou dou um dízimo voluntário? Ou em algumas denominações que diz que nem tem que dar dízimo de jeito nenhum, que é pecado. Nós vamos entender tudo isso hoje. Então primeiro, o que eu quero falar com você, querido? Hoje eu quero falar que dízimo é um assunto, nesse caso, exclusivo dos judeus. Então, o dízimo é um assunto exclusivo dos judeus como uma lei, como uma obrigação.
Eu quero ler com você o primeiro versículo de hoje. Eu quero ler Hebreus capítulo 7, verso 5. Então vamos ler Hebreus capítulo 7, verso 5, que diz assim: Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendidos de Abraão. Então fica claro que o dízimo compulsório, o dízimo legalista, o dízimo legal, o dízimo obrigatório, era só quem podia receber. Quem era? Da tribo de Levi. Então está bem claro que só quem tem o mandamento de receber dízimo era sacerdote. Então quem era sacerdote recebia dízimo. Antes da lei, Abraão entregou para quem? Para Melquisedeque. Melquisedeque também era sacerdote, rei e sacerdote. Antes da lei, ele entregou também o dízimo dele para o sacerdote. Não cabe mais aqui, mas depois eu vou virar e fazer uma outra aqui. Então vamos lá. Sacerdote, Melquisedeque. Abraão leva a um rei e sacerdote e entrega o seu dízimo. E os judeus, 430 anos depois, diante de uma lei, Deus estabelece essa tribo como uma tribo de sacerdotes e os judeus entregam também o dízimo para eles. E aí fica bem evidenciado na leitura que fizemos que quem tinha o mandamento para fazer isso era a tribo de Levi. Então a tribo de Levi tinha o mandamento para receber os dízimos dos seus irmãos. Quem são os seus irmãos? Aquelas 11 tribos lá nós tínhamos no esquema anterior. Então os irmãos de Levi, esses 11 irmãozinhos aqui, 11 tribos, eles tinham que devolver a Levi 10%. Então, se eu e você não somos judeus, a gente já não entra aqui nesse esquema, nessa divisão aqui. Então, ficou claro desse primeiro dízimo e esse segundo dízimo entregue a sacerdotes. Amém? Aí vem a nova aliança, estamos em Cristo. E a lei está vigente ou não está vigente? Ela encerrou ou não encerrou? Ela permanece ou não? E aí é onde muitos de nós tropeçam. É onde muitos de nós, às vezes com medo até, temor, não conseguimos avançar neste assunto. E eu quero trazer para você algumas leituras que nós vamos fazer aqui para evidenciar que houve uma transição de lei, uma transição de sacerdócio, uma transição de mandamento, uma transição de aliança. Portanto, para nós, gentios, esta lei, ela não está vigente. Ela já esteve vigente e ela não está mais. E aí nós estamos numa nova aliança. Eu sei que esse assunto é um assunto chato, talvez você esteja me ouvindo e já ficando bravo com o que eu estou falando. Mas a autoridade aqui é a Escritura e eu vou te mostrar o que está na Escritura. Vamos ler uma sequência de versículos e a gente vai conversar sobre eles. Amém? Hebreus capítulo 7 ainda, nós vamos ler o verso 11. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Olha o que ele está dizendo assim, sua vigência, que durante sua vigência, ou seja, se ele está falando que a lei teve uma vigência, é porque ela já não vige mais. Vamos ler o versículo 18 e o 19, no mesmo capítulo 18 e o 19. E o 18 diz assim:
Assim, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Então, no verso 18, nós lemos o termo lá, anulado. Na versão Ferreira de Almeida, vai usar um termo abrogado, que é um termo jurídico, que fala que anula totalmente uma lei para dar lugar a uma nova lei. Então, o mandamento anterior, ele está falando da lei. Queridos, eu estou lendo apenas alguns versículos, mas você leia, estude todo o capítulo 7, e você vai ver que tudo que eu estou falando aqui é contextualizado sobre vigência da lei anterior. Então, a gente está lendo que ela foi anulada. No capítulo 8, vai dizer a mesma coisa, no capítulo 8, verso do 8 a 13. Olha o que ele diz, capítulo 8, verso 8 a 13. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Querido, entenda que quando ele está falando em nova, é lá em Jeremias, capítulo 31. Então, quando ele diz, farei uma nova aliança, o escritor aos Hebreus está dizendo que Jeremias estava dizendo, olha, essa aliança está próxima do aniquilamento. Entenda que o escritor aos Hebreus não está falando dali para frente, está falando do tempo de Jeremias, quando Deus disse nova aliança, para frente, ou seja, de Jeremias até a inauguração do reino de Deus com a obra de Cristo, estava próximo de ser aniquilado, estava envelhecido, se tornando superado a aliança anterior. O capítulo 9, verso 9 e 10, também vai continuar dizendo que a lei não está mais vigente. Capítulo 9, verso 9 e 10. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. E o capítulo 10, verso 9, nova ordem é a nova aliança, é de Jesus para frente. Verso 9, vai dizer, então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Querido, Jesus está falando da lei, está falando da transição da lei, da transitoriedade da lei. Então a lei não estava mais vigente, ela foi imperfeita, não porque a lei era imperfeita. Quando a gente vai ler esses textos aos Hebreus, aos Gálatas, a gente vai entender, quando a gente vai ler Paulo falar aos Romanos, a gente vai entender que não é a lei que foi imperfeita e não é a lei que não conseguiu. É o povo que não andou na lei. Então, como a lei não conseguiu fazer com que o povo
fosse o que Deus queria que eles fossem, então Deus disse, porque eles não cumpriram a sua parte do acordo, eu não tenho obrigação de cumprir a minha. Eu vou estabelecer uma nova ordem, uma nova aliança. Então, quando Cristo vem e inaugura o reino de Deus na nova aliança, então Cristo vem trazer um novo tempo e também uma nova lei. Então nós precisamos entender que houve uma mudança de sacerdócio, houve uma mudança de lei. Nós vamos ler Hebreus capítulo verso 11 em diante. Sendo assim, a gente já leu ele, mas eu quero continuar agora. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Segue. Porque aquele sobre quem se fazem essas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. E esse fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Querido, o nosso Senhor é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando lemos Hebreus capítulo 7, a gente vai entender por que ele é uma ordem segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque não tinha, eu vou ler para você aqui, no verso, capítulo 7, no verso 3, ele vai dizer assim, era sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, nem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho do Homem, ele permanece sacerdote perpetuamente. Então, Melquisedeque foi uma expressão de Cristo e por isso, porque não tem registro nenhum dele. E o nosso Cristo é a semelhança de Melquisedeque, é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem dia, sem antepassado, sem dia de nascimento, nem dia de morte. O nosso Cristo, antes de encarnar, não tem data de nascimento ele, querido, nem morte, porque Cristo é eterno, não tem antepassado, não tem linhagem, então é a mesma coisa. E aí agora a Bíblia vai dizer, nós lemos agora, aqui em Hebreus capítulo 7, a gente leu que Cristo se tornou um novo sacerdote, um novo sacerdócio. E a gente leu lá que quando há uma mudança de sacerdócio, há obrigatoriamente mudança de lei. Jesus não era da tribo de Levi, não. Jesus era, eu vou pegar essa tribo aqui, ó. Jesus era da tribo de Judá. E tribo de Judá não podiam ser sacerdotes. Então, como Deus levanta Cristo da linhagem de Judá para dizer que o seu trono seria estabelecido para sempre, Deus falou com Davi, né? São promessas que Deus fez. Não é mais aqui de Levi, então agora é de Judá, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus começa um novo sacerdócio, uma nova aliança, um novo testamento. Então, se é novo, então não estamos mais no velho. Nós não vivemos desta lei. Por isso que eu, homem, vivo diante de Deus, mas minha barba, eu posso fazer minha barba, eu posso tirar a barba. Se eu vivesse aqui, eu não poderia, porque havia uma regra, uma lei, que o homem não pode fazer a barba, não pode cortar aqui, ó, entre o cabelo e a barba, tem que deixar emendado. E tantas outras normas e regras, como
o dízimo, a circuncisão, o sábado, todas estas coisas estão como lei. E alguém vai dizer assim, ué, então se essa lei não está em vigor, não está vigente, conforme nós lemos, a autoridade da fala é da Escritura e não minha, então se ela não está vigindo, então não há uma obrigação de dízimo, não há uma obrigação de circuncisão, não há uma obrigação de sábado, até porque aos Hebreus, é que eu não quero aqui me delongar no assunto, mas em Hebreus capítulo 4 fala que nós já entramos no sábado do Senhor, nós estamos guardando sábado todo dia, mas ainda tem um outro sábado a aguardar, que é quando chegarmos lá, então é um assunto feito. E a circuncisão? Nós já temos a circuncisão do coração, quando nós aceitamos Jesus, somos a circuncisão do coração. E o dízimo? A Bíblia diz que Abraão, aqui em Hebreus, nós lemos capítulo 7, verso 9, pode-se entender que Levi, vamos lá, não, nós não continuamos, então volta lá em Levítico 7, eu parei no 8, e aí é o 8 e o 9, então o 8 diz assim, no primeiro caso são homens mortais que recebem o dízimo, no outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, olha o entendimento do escritor aos Hebreus, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Olha que legal, olha o entendimento que ele teve. O dízimo que Abraão levou é nesse aqui. O dízimo que Abraão levou para Melquisedeque já considerou esse dízimo aqui, porque esse povo não existia ainda, não existia tribo de Levi, não existia lei, não existia Moisés, então Levi já entregou, já cumpriu, e aí é o que eu quero dizer para você, quanto à lei, porque a gente vai dizer assim, mas pastor, o senhor está me dizendo então, que a lei não está vigente, é exatamente isso que o Senhor está dizendo? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo, porque eu estou repetindo o que a Escritura está dizendo. Mas pastor, Jesus falou que ele não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la, não foi isso que Jesus disse? De verdade, Jesus falou isso, está lá em Mateus capítulo 5, verso 17, ele disse, não cuide que eu vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Exatamente isso. Glória a Deus que ele veio cumprir. Porque se ele não viesse cumprir, ele viesse abolir, na abolição ele não precisaria cumprir. E aí a justa exigência da lei, como diz Paulo aos Romanos, não seria cumprida. Então Jesus veio cumprir. Quando ele cumpriu a lei, suas exigências se calaram, porque ela foi cumprida. Quando ela foi cumprida, ela foi aniquilada, superada, abolida, acabada, terminou, porque terminou uma aliança para começar outra aliança, e aquela lei, aquela aliança acabou. Então isso é muito claro. Então de fato Jesus disse que não veio abolir, porque se ele viesse abolir ele era um rebelde. Então ele veio cumprir. Quando ele cumpriu, a outra aliança acabou. É muito claro. Quando a gente vai ler aos Gálatas, no capítulo 2, 3, 4, 5, a gente vê isso muito claro em relação à lei, à circuncisão. O assunto maior era a circuncisão. Né? A gente está falando aqui de dízimo porque é um assunto controverso entre nós. Mas o assunto da época era a circuncisão. E aí Paulo vai dizer que quem quiser viver de um desses mandamentos, no caso a circuncisão, Paulo disse aos Gálatas que quem quiser viver um desses mandamentos aqui, vai ter que viver pela lei, e não pela fé, não pela graça. Então quem quiser cuidar de um desses aqui,
qualquer um do outro preceito da lei. Não, eu vou me justificar pela lei. Eu vou dizimar para me justificar diante de Deus pela lei. Eu vou devolver o meu dízimo porque é lei. Se alguém faz isso, se alguém dizima por causa da lei, essa pessoa está tendo que cumprir toda a lei. E Paulo disse, essa pessoa caiu da graça de Cristo, está afastada do Senhor, porque ela tem que se justificar pela lei. Quem quer cumprir um, tem que cumprir todos. Então, nós, se formos fazer algo, temos que fazer por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, nós temos no nosso coração que a nossa herança, nós precisamos entender isso, a nossa herança não vem da lei, a nossa herança vem da promessa. A nossa herança, está lá em Gálatas capítulo 3, nossa herança não vem daqui, nossa herança vem daqui, da promessa. Então nós não vivemos por lei, vivemos porque temos uma promessa. Quem aceita Jesus se torna filho de Abraão, está aqui, ó. Não pela lei, a lei não pode nos dar nenhuma herança, nenhuma garantia. A lei era para os judeus por causa da transgressão. Então nós vivemos aqui uma aliança com Deus por causa de uma promessa que chegou até esse camarada aqui, que é o nosso Senhor e o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Pastor, vamos tentar ir para o final. Então, sobre dízimo, o que você vai falar acerca de dízimo? Pode, não pode, deve, não deve, para a gente encerrar? Eu entendo que o dízimo é uma prática, pode ser uma prática, não uma lei. É uma prática, não uma lei. Porque uma prática eu copio, eu posso copiar ela. Bom, já que não está proibido dizimar. Você viu algum versículo bíblico que proíbe dizimar? Não tem. Então eu posso, mas na perspectiva de prática, para que a gente que tenha uma internet, cadeiras, uma central de ar-condicionado, para que a gente inclusive use dos dízimos, das ofertas para atender irmãos em necessidade, em vulnerabilidade, eu posso usar como prática. Tem denominações, eu vou citar aqui a Congregação Cristã do Brasil, lá ela diz que não pode, e aí assim eu vou entender, eu até entendo, mas ela diz lá que não pode, que quem dizima está em pecado. Mas eu entendo, é o medo dessa fala do apóstolo Paulo aos Gálatas. Se alguém fizer por prática, não peca. Se fizer por lei, peca. Por que eu digo que peca? Porque a pessoa cai da graça. Gálatas capítulo 5, vou ler para você. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. É muito sério quando alguém pega uma prática da lei e a faz como lei, aí peca, está afastado de Cristo. Mas se faz como prática, não peca. Vou dar um exemplo claro para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Há uma grande divergência sobre circuncisão, no sentido de obrigar os cristãos, gentios, a se circuncidarem para obter salvação. Então Paulo vai e diverge com os irmãos, há uma luta no capítulo 15, onde a gente tem o primeiro registro de um primeiro concílio, né, para que se entenda um determinado assunto. E eles vão entender que não precisa adotar uma prática como lei, né, adotar uma lei para a igreja gentia. Então não precisa.
Mas no capítulo 16, o mesmo Paulo, que foi lá divergir, dizer que não pode, a gente vai ler no início do capítulo 16, que Paulo faz com que Timóteo, seu colaborador, se circuncide. Ué, ele acabou de dizer que não pode, e agora ele faz Timóteo circuncidar? Por que Timóteo circuncidou? Uma prática. Não é para ter salvação, foi uma expertise. Ele queria que o público judeu aceitasse Timóteo, para Timóteo poder pregar o evangelho, porque o pai de Timóteo era grego. Então usou uma prática e não uma lei. Não foi para se justificar, foi para poder pregar o evangelho. Então, como não tem nenhum mandamento de Jesus dizendo não pode circuncidar, então pode. Em que circunstância? Uma prática. Da mesma maneira, então a gente vê aqui, e em Gálatas capítulo 2, o mesmo Paulo, numa mesma circunstância, já com Tito, fala para Tito não circuncidar. Não vou circuncidar Tito não, mas eles queriam circuncidar Tito por causa da salvação. Então observa que a gente navega entre o mesmo assunto em circunstâncias diferentes. Então, dízimo como lei, peca. Se fizer porque é mandamento, tem que dar conta de todos os 613 mandamentos. Se fizer como prática, não peca. Até porque a gente vê o seguinte, Jesus não falou sobre dízimos com a igreja gentia, com o povo gentil. Paulo não falou em dízimo, Pedro não falou em dízimo, Tito não falou em dízimo. Em Mateus capítulo 23, verso 23, né? Muita gente não compreende isso, fala assim, Jesus falou de dízimo, ele diz que tem que dizimar. Não, Jesus não falou em dízimo, quer dizer, Jesus falou que tinha que dizimar, mas com quem ele estava conversando? Vamos ler Mateus 23, 23? Aí a gente lê e já tira logo a dúvida. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Jesus diz, deveis, tem que fazer, é obrigado a dizimar. Com quem que ele estava falando? Judeus. Os judeus estavam debaixo da lei e a lei estava vigente. Então eles tinham que dizimar. A gente precisa entender isso, que depois houve uma transição de lei. Você compreende isso? Jesus não falou assim, os gentios têm que dizimar. A gente leu logo no começo, o dízimo, vou voltar aqui. As leis, né? A lei, o dízimo enquanto lei, foi mandamento para os levitas. Eles que podiam receber, só eles. E para quê? Para eles comerem, só isso. Depois na igreja gentia não tinha mais templo, irmão. Não tem mais templo, não tem mais essa obrigatoriedade de um ritual, de um culto a Deus. Não, nós, como não é proibido, a gente tem um templo, a gente copiou. A gente vem para o templo, aluga, compra, aumenta, né? Nós temos igrejas enormes, templos enormes, e nós copiamos como prática o dízimo. No mesmo sentimento de Abraão, como prática, mas com um sentimento de gratidão a Deus. A gente tem um sentimento de generosidade com a obra. Sabe, queridos, partindo para o encerramento, agora de verdade. Vamos lá. Jesus mudou o sacerdócio, já expliquei, mudou a lei. Então todo compêndio de lei só tem duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente se ama o próximo e ama a Deus. E aí Jesus vai, em todos os seus ensinamentos, dar desdobramentos disso aqui, né? De amar o próximo. São muitos desdobramentos de como amar o próximo. É isso aqui, a lei da nova aliança. Bem, acabou, é isso aqui.
Então, quando a gente coleta ofertas ou dízimos, a gente também tem que contemplar as pessoas, contemplar o estômago, a pessoa que está com fome. A gente tem que ter essa prática. A igreja primitiva, o comprometimento dela com o reino era tão grande, que eles chegavam a vender tudo que tinham. Isso é comprometimento, e eu e você temos que ter comprometimento com Deus e com o próximo, comprometimento com o evangelho, com as coisas, sabe, da eternidade no dia de hoje. Então, ficar pensando em 10% diante de tudo que Deus fez por nós e nos ater apenas a isso aqui, para mim, me perdoe, é mediocridade, é pequenez. A igreja primitiva, ela se comprometeu 100%, ela se doou 100%. Eu um dia escutei um comentário de um pastor, e eu achei assim muito lastimável o comentário de um pastor. Ele falou assim para mim, a igreja, para mim não, era num evento, era uma aula. Ele disse, a igreja primitiva, ela errou porque ela vendeu tudo, e aí depois lá na frente a gente vai ver Paulo pedindo pelo amor de Deus para os irmãos ajudar, porque eles estavam passando dificuldade. Eu falei assim, a igreja primitiva errou? E o Espírito Santo estava onde? Para ver o erro de Ananias e Safira, que morreram porque mentiram, e não ver esse erro aí. Gente, a igreja não errou. A igreja estava comprometida com o evangelho. Então eu, como pastor, eu preciso ensinar essas verdades que eu estou ensinando a vocês, sem nenhum tipo de mentira, com verdades, mas também com um coração cheio de amor pela obra, cheio de comprometimento. Sim, eu sou a favor do dízimo como uma prática cristã. Como uma prática, nós praticamos o dízimo, cheio de sentimento, cheio de amor por Deus. A gente faz primeiro pelo Senhor, em gratidão pelo que temos, porque Ele nos abençoou. Nós fazemos por amor ao próximo, porque quando eu dizimo, eu estou pagando internet, eu estou colocando mais cadeira para o irmão sentar, estou colocando central de ar para o irmão ficar num lugar aconchegante, tem uma água gelada, tem uma comidinha às vezes, um lanche. A gente coloca nisso o amor ao próximo, e estamos impulsionando a obra. É mais frentes missionárias, é missionários viajando, a gente está patrocinando a obra. Só que eu preciso falar para você que me escuta, que pensar nisso aqui, porque tem gente que vai ouvir isso aqui e dizer, oba, então não precisa dar 10%? Esse é avarento, esse aí, ele não tem parte com Deus. O que nós temos que é devolver a Deus a totalidade da nossa vida, devolver a Deus a totalidade dos nossos ganhos. Devolver a Deus não é 10% não, é devolver a totalidade do nosso ser. É nos comprometer 100%, vamos aumentar um zero aqui, 100% com a obra. Não estou dizendo, querido, que a gente tem que sair vendendo tudo e deixar no pé da igreja lá. Não, não é isso. Mas se nós tivermos essa prática de dizimar, de ofertar e ainda estar atentos para poder nos doar de alguma maneira. Eu tenho vários testemunhos para contar aqui, mas eu não quero estimular nem ganância, nem medo, nem culpa, que são os recursos para prender as pessoas em dízimo. Não quero fazer isso. Nem culpa, nem ganância, nem medo. Não vou fazer isso com você. Mas eu quero dizer que a sua mente tem que estar voltada 100% ao Evangelho. A gente tem que voltar a se comprometer. Eu, Douglas, tenho o dízimo como uma prática. Se eu precisar entrar num país judeu e tiver que me circuncidar para ser aceito e pregar o evangelho, pregar Jesus, eu vou me circuncidar, não para ser aceito por Deus, mas como uma prática. Então, da mesma forma, o dízimo é uma prática e nós fazemos ele com amor, cheio de gratidão a Deus. Amém? Que a gente possa ser dizimista e ofertante, ou dizimista ou ofertante, num comprometimento total com o reino de Deus.
que o meu e o seu coração estejam mergulhados na causa do Senhor. Isso fará toda a diferença e nunca mais ficaremos contabilizando percentuais. A gente vai dar tudo para o Senhor. A gente vai entender mordomia cristã na totalidade e vai estar sempre apto a atender as demandas do reino de Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.